Gente, eu gostaria de falar hoje sobre o artigo 3º, inciso 3º da Constituição, que diz o seguinte: é radicalizar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Isso foi discutido, alguns anos depois do fim da ditadura civil-militar que o Brasil viveu. Lembrando que a ditadura ela começa por parte de um golpe, burguês, de uma ditadura burguesa que durou de 1964 até 1985. Em 88 foi promulgada a nossa Constituição, e uma das coisas que a Constituição estabelece é fim da desigualdade social, combate à pobreza extrema e à extrema pobreza, e a gente vê que nos anos 90 e no início do século XXI, no início dos anos 2000, houve sim um avanço nas pautas sociais. Houve um avanço no Bolsa Família, no Minha Casa Minha Vida, houve uma política de distribuição de renda, houve um olhar mais misericordioso para a questão do povo do sertão, para os moradores das periferias, para os negros. Houve também a discussão da desigualdade social e também racial no Brasil, levando em conta que a escravidão ela durou de 1500 até 1888 e que o último país do planeta Terra a acabar e a aniquilar com a escravidão foi o Brasil. Mas o que eu estou falando de todo esse contexto social, Voltando para o que é o meu foco em minhas redes sociais. Como todos sabem, eu sou pai de uma criança autista, grau 3 de suporte não verbal, e além de ser um pai atípico, sou um pai solo, mas o que é uma realidade atípica, não é uma realidade comum, porque geralmente são mulheres que estão nessa configuração de ser mãe solo. Mas o que eu estou querendo falar de questão racial e também de a questão classista, de classe social aqui. Eu estou querendo dizer o seguinte: de 1500 até 1888 houve ali o período da escravidão, O período da ditadura militar, que foi de 1964 até 1985, também houve muita desigualdade social e utilizou e aumentou a desigualdade social. Ou seja, no fim do século passado para o início desse século, o Brasil ele passa a falar de questões sociais entre o governo Fernando Henrique Cardoso e Lula. Mas o que eu estou querendo falar é o seguinte, que quando a gente vai para a questão das crianças atípicas, as crianças autistas grau 3 de suporte, grau 2 de suporte não verbal, o que nós vemos é uma mãe que não tem rede de apoio, uma mãe que foi abandonada pela família, uma mãe que foi abandonada pelo Estado, uma mãe que foi abandonada pela sociedade como um todo, foi abandonada pela própria igreja, pela própria religião que ela frequenta, e a criança também é abandonada pela escola. Hoje, a mãe atípica, ela vive uma triste realidade, porque, veja bem, a gente vê a questão racial, a gente vê a questão de classe social, a desigualdade social, e ainda tem que lidar com a atipicidade, ter uma criança neurodivergente dentro de casa. Hoje em dia, a maioria das mães, ela vive com R$ 1.500, eu não sei, o valor cabal do salário mínimo, mas ela vive com um salário mínimo ali, e ela não tem rede de apoio. Uma vez que a criança é laudada, o marido abandona. Uma vez que a criança é laudada, essa mãe também vai procurar o ADI, que é o Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. É o profissional que cuida da criança dentro do ambiente acadêmico, dentro da escola, dentro da creche. O que acontece na prática? Essa criança é negligenciada pela escola, é negligenciada pelos funcionários da escola, pelos mestres, professores, pedagogos, e essa mãe, na prática, tem a certeza de que muitas das vezes, com toda essa renúncia, com todo esse trabalho, sequer o filho dela vai conseguir se reabilitar. Por quê? Uma vez que a criança é laudada, mas a reabilitação, que deveria ser multidisciplinar, deveria acontecer de forma bem prematura, bem cedo, bem jovem, geralmente acontece de forma tardia. Geralmente essa mãe, ela também passa por um processo de abandono da sua religião. Existem muitas mães que frequentam determinadas igrejas, determinadas religiões diferentes, e que uma vez que o filho tem um transtorno do aspecto autista, que o filho é laudado, que o filho começa a dar trabalho, ela para de frequentar essa igreja e ela passa por um processo de morte social. Então, na prática,
além de ter todos esses problemas, ela tem a certeza que nunca mais vai conseguir galgar o mercado de trabalho. Geralmente a mãe ela renuncia à faculdade, o curso técnico profissionalizante, o curso comum, geralmente ela renuncia ao emprego e ela vive em situação de pobreza. Aí eu te pergunto, aquilo que a Constituição estabelece no artigo 3º, inciso 3º, que foi promulgado lá em 1988, logo em um dos primeiros artigos da Constituição, que é a questão de erradicalizar a pobreza. Isso acontece na prática? Não, porque essa mãe ela não consegue voltar a galgar o mercado de trabalho. Essa mãe, o Estado não dá o mínimo de suporte para que ela possa se profissionalizar, para que ela consiga viver além do BPC. Hoje em dia, se você for olhar o Brasil, né, e ver a estrutura que os prefeitos das escolas e também os governadores, não vamos falar de prefeito porque é a questão da educação básica. As escolas não têm ADI e os que têm ADI não são profissionais preparados para cuidar dos nossos filhos. A gente também, né, tem o problema de saber que tem que ter alguém de confiança para cuidar dos nossos filhos. Então, nós não temos o direito nem de nos profissionalizar muitas das vezes para voltar a trabalhar. E essa questão que eu estou falando é o seguinte: quando você vê a situação de uma mãe atípica rica, branca, criada numa área nobre no centro da cidade é uma. Quando você vê a situação de uma mãe atípica pobre, negra, criada nas periferias, no entorno da cidade é outra. E quando você vai para os interiores é muito pior, porque a estrutura dos interiores geralmente já é sucateada. As pessoas procuram as capitais para ter um recurso melhor. Então os interiores, principalmente dos estados nordestinos e também nortista, tem uma configuração muito mais hostil, né, para oferecer. Porque quando você vê a situação do Nordeste, é de abandono generalizado, principalmente na área de saúde. Então eu pergunto, na prática, essa mãe que vive com salário mínimo, que não tem rede de apoio, que foi abandonada pela religião, que foi abandonada pelo próprio marido, o pai da criança, uma vez que o filho é laudado, essa mãe que não pode fazer um curso técnico profissionalizante, essa mãe que não tem um nível superior, essa mãe que tem que renunciar a tudo para se dedicar à maternidade, essa mãe que tem a certeza que o filho muitas das vezes não vai ser nem reabilitado, porque ele não tem uma equipe multidisciplinar para atender ele, e quando tem, acontece de forma tardia, né? Tarda a criança chegando aos 5, 6, 7 anos de idade. Eu pergunto a vocês, com toda a sinceridade do coração, será que isso acontece com a burguesia desse país? Será que os autistas, aqueles ricos, os autistas que são filhos de apresentadores de televisão, que são filhos de juízes, eles têm essa realidade? Não. É impossível a gente falar da questão da neurodivergência, é impossível a gente falar do autismo sem falar da questão racial e também de classe social. Temos que levar em conta o contexto racial e temos que levar em conta o contexto de classe social também. A gente tem que dizer o seguinte, que os autistas, de um modo geral, a gente vive em uma sociedade capacitista. Independente da classe social, independente da raça, a criança, o adulto neurodivergente, ele vai ser vítima de capacitismo, sim. Isso é um fato cabal. Todavia, isso se torna muito mais pertinente e muito mais hostil para aquelas crianças que estão numa situação de pobreza, extrema pobreza, e que são negras. A gente tem que falar a verdade, entendeu? Então, outro fato também é que, além da gente ser mãe e pai atípico, temos que conviver com um problema que já o Brasil inteiro já convive, que é a violência nas periferias, a falta de saneamento básico, a falta de transporte público de qualidade, a falta de infraestrutura. Eu sou pai de uma criança atípica e eu posso falar isso com autoridade. Eu me sinto mais confortável muitas das vezes em estar do outro lado da cidade, né? Eu moro na cidade de Salvador, foi a primeira capital do Brasil e atualmente é a capital da Bahia. Eu me sinto mais confortável, eu moro no bairro Alto do Cabrito. Por exemplo, eu me sinto mais confortável em estar num bairro como a Barra, como a Ondina, como o Corredor da Vitória, como o Campo Grande, a Pituba, do que no meu próprio bairro, que fica no subúrbio de Salvador. Por quê? Porque esses bairros que eu verbalizei são bairros cuja estrutura é muito boa. Você tem policiamento para todo lado, você tem um passeio gigantesco, né, uma calçada grande,
você tem gari para todo lado, você tem uma estrutura muito melhor. O transporte público é de qualidade, você vê quase todas as ruas elas são cortadas por ônibus e os ônibus frequentam quase todas as ruas, diferente do subúrbio que você tem que andar meio quilômetro, 300 metros, 100 metros para ir até seu ponto, esperar de forma tardia um ônibus passar. Então, falar de autismo, falar de neurodivergência, sem falar de classe social, não dá. Nós, enquanto pais e mães de crianças atípicas, devemos falar que todas as crianças neurodivergentes, todos os adultos neurodivergentes, eles sofrem. Todavia, os que mais sofrem são os negros, são os pobres, que não estão no centro da cidade, mas ao redor, nas periferias, nas favelas. E também quando a gente vai para os interiores, que aquelas famílias, né, que são oligárquicas, que são latifundiárias, que detêm terra, esses autistas veem a configuração, mas aquela família cuja estrutura é trabalhador rural, é aquela família ali que vive do básico, é outra conjuntura, é outra configuração. Então, assim, devemos levar em conta o aspecto financeiro, devemos levar em conta também o aspecto racial e também a gente tem que, né, parar para falar de outra coisa, né, além da questão de classe social e racial, que a gente tem que parar para falar o seguinte: onde estão os três poderes desse país que não está vendo todo dia uma mãe atípica se suicidando, que não está vendo mães atípicas 15, 16, 20 anos vivendo do BPC e que não consegue galgar o mercado de trabalho novamente. Crianças atípicas crescendo totalmente dependentes de terceiro porque não teve uma reabilitação multidisciplinar, não teve uma reabilitação digna. Porque quando você fala, por exemplo, do executivo, que é prefeito, governador e presidente, eles têm que ter uma posição. Quando a gente fala também do legislativo, que é vereador, deputado federal, deputado estadual, senador e também o legislativo e o judiciário, tem que ter, e também não só eles três, mas também o Ministério Público. Nós, enquanto pais e mães de crianças atípicas, temos que ir para as rádios, para a internet, para a televisão e denunciar. E não exigir uma cesta básica de um prefeito, meia dúzia de ADI de um prefeito, nem muito menos uma nova emenda constitucional de lá de Brasília. O que nós temos que exigir é uma ruptura severa nessa realidade. É dizer que nós estamos morrendo, que nossos filhos não são reabilitados, que somos abandonados pelo Estado, que a sociedade brasileira é uma sociedade capacitista, que não se importa com as crianças neurodivergentes. Dizer também, né, que os governadores, eles têm que assumir a responsabilidade, não tem que ficar só na parte do prefeito, porque o prefeito ele cuida da saúde e da educação de forma preventiva, primária, quando na questão infanto-juvenil. Quando essa criança neurodivergente se torna adulto, é uma responsabilidade do governador. Então, assim, o que nós temos que exigir enquanto pai e mãe de crianças atípicas é uma ruptura severa na configuração. Não é meia dúzia de ADI, não é um mutirão para resolver um determinado problema de saúde. A gente tem que resolver definitivamente o problema do ADI, colocar de fato uma rede multidisciplinar, otimizar os nossos processos que nós temos no judiciário, importante, né? A Defensoria Pública, o Ministério Público e também o Poder do Judiciário, otimizar os processos que nós, pais e mães de crianças atípicas, temos e ter uma ruptura severa dessa configuração. Não dá para viver anos após anos vendo notícias de mães que estão se suicidando. Não dá para uma criança neurodivergente ficar dentro de casa 4, 5 anos sem estudar. Não dá para você tardar mais a fila da reabilitação, a fila da terapia. É impossível, é criminoso. Outra coisa também que acontece é o seguinte, o que nós estamos pedindo, no caso que o meu desejo seria de algo além do que está na Constituição, algo além do que a lei já manda fazer. Algo além do que foi promulgado lá em 1988 e nos avanços que nós tivemos com emendas, com um projeto entre os anos 90 e o início desse século, que houve sim um avanço no aspecto social. Mas o meu desejo é que não fosse cumprido apenas o que está escrito na Constituição, mas que fosse feito
como é que se diz, um avanço revolucionário, que mudasse as coisas de forma revolucionária. Todavia, a gente ainda está lutando para que pelo menos os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, coloquem na prática aquilo que já é constitucional, aquilo que já é lei. Se pelo menos na atual configuração, na atual conjuntura, os estados, os municípios e também a União, o governo federal, ele fizesse pelo menos o que já é constitucional, pelo menos aquilo que já a lei já manda, seria algo de fundamental importância, entendeu? Todavia, a gente sabe que está muito distante dessa configuração de resolver pelo menos aquilo que está escrito. Imagine fazer o que meu desejo, o que seria o desejo do meu coração, que seria uma ruptura severa dessa realidade, entendeu? Mas eu acredito que se nós, enquanto pais e mães de crianças atípicas, né, formos para a televisão, para as mídias sociais, para as rádios, para as ruas, e a gente não falar apenas da questão da neurodivergência, né, de como é cuidar de um autista, do que é uma estereotipia, do que é uma crise, sendo que isso é muito importante, que a sociedade ela venha a saber como é o dia a dia de um pai e de uma mãe atípico. Todavia, também falar do aspecto social, falar do aspecto social, falar do aspecto da nossa vida como um todo, falar de toda essa configuração que a gente vive. É necessário que a gente venha fazer uma intervenção popular para que as pessoas, a sociedade como um todo venha saber da nossa realidade, e após essa intervenção popular, a gente venha lutar para que tenha uma ruptura, que não cumpra apenas o que a Constituição diz, mas que haja uma mudança revolucionária. Só que a gente está numa situação de atraso tão grande que nem o que a Constituição diz, eu estou até com a Constituição aqui, então nem o que a Constituição diz é feito, entendeu? Nem o que a Constituição diz é feito. Então, na prática, falta muito. Peço que continue se inscrevendo no meu canal do YouTube, peço que continue me seguindo no meu Instagram, peço que continue compartilhando meu vídeo, minha história de vida para minha filha, e desejo, né, do fundo do meu coração conseguir galgar caminhos que nem eu pensava. Peço muito a Deus, e também peço a Deus que venha mudar a realidade da minha vida e também da vida de todas as famílias atípicas, de todas as famílias que vivem essa realidade. Eu sou uma pessoa que tem um passado que eu era materialista, eu era uma pessoa muito racional, mas hoje em dia eu estou um pouco mais religioso. E tem uma passagem da Bíblia que hoje em dia eu procuro me apegar muito, que foi uma passagem escrita pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Hebreus. Hebreus 11, versículo 1. Todo mundo conhece essa passagem. E Paulo lhe diz o seguinte, que a fé é a expectativa certa daquilo que não se vê. Então, a nossa configuração de vida na atualidade é uma coisa da qual, na prática, só a fé. Porque do ponto de vista material, é impossível resolver os problemas das crianças atípicas no Brasil, porque o descaso é muito grande. Mas, crendo naquilo que nós não podemos ver, crendo num absurdo, crendo numa coisa que está bem atípico, que está bem surreal de ocorrer, o nome disso é fé. Porque enquanto tem razão, enquanto tem ciência, enquanto tem lógica, o nome disso é razão, é materialismo. É muito fácil você acreditar naquilo que é fácil de resolver. Isso fica por conta da ciência. Mas crer no impossível é uma prática que só a fé pode fazer. Mas também tem uma passagem da Bíblia que diz que a fé sem obra está morta. Não adianta romantizar o sofrimento, não adianta romantizar a configuração de vida que a gente vive. Não devemos romantizar, devemos renunciar devemos denunciar e revolucionar. Seja através das ruas com movimentos, seja nas mídias sociais, todo dia batendo nessa tecla, seja na televisão, seja na rádio, seja numa roda de conversa de amigos num barzinho, seja as pessoas que são mais religiosas na igreja, e através da conscientização, e após a conscientização a denúncia, e após a denúncia a revolução, a gente fazer uma ruptura, a gente exigir de forma contundente dos três poderes que venham fazer uma coisa, mas não uma mudança insignificante, mas uma mudança revolucionária. As coisas podem se resolver. Peço que continue me seguindo.
no Instagram, 96 Lucas Santana. Se inscreva no meu canal do YouTube, Lucas Santana Araújo. Também tem um Facebook cujo nome é Lucas Santana. Peço que continue todos os dias seguindo minha rede social, acompanhe minha trajetória de vida com minha filha e agradeço muito aos quase 30 mil seguidores do Instagram, aos 73 inscritos no YouTube. Agradeço muito a todos vocês por estarem vendo minha história todos os dias e compartilhando. Eu só tenho a agradecer a Deus.